Fala pessoal, tudo bem? A paz. Nós estamos aqui de volta no terceiro vídeo desse mês de dezembro, vídeo de capacitação relacionado à lição de número 13 da nossa revista do Evangelho de Lucas, As Alegrias da Salvação. E hoje nós vamos ver aqui a lição de número 13, né? Não sei se está bem focado aí. O Filho do Homem é vencedor, cujo objetivo, né? Nós temos objetivo aqui de entender a ressurreição de Cristo como fundamento da fé. Então vamos lá, olha. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 14, vai dizer o seguinte, deixa eu só abrir aqui. 1 Coríntios 15, 14, vai dizer o seguinte, ó. E se Cristo... Aliás, eu vou começar a leitura aqui do verso 12, tá? Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então veja o que Paulo diz aqui, que sem a ressurreição de Cristo, a morte de Jesus, a sua morte seria um mero martírio, como foram de tantos outros homens de Deus. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Estevão, que foi o primeiro mártir. Jesus seria mais um mártir da revolta judaica contra o Estado romano. Mas não foi isso. A sua ressurreição nos garante que as promessas de Deus para a vida eterna, para a nossa redenção, elas se cumprirão cabalmente, né? Josh McDowell, que inclusive é o livrinho, ele traz essa frase aqui, vai dizer assim, ó, você pode rir do cristianismo, pode zombar dele e ridicularizá-lo, mas ele funciona, ele transforma vidas. Então o Evangelho não é um conjunto de crenças bonitinhas, não é um conjunto de padrão moral e ético. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para as nossas vidas, é poder de transformação de vidas. E através da ressurreição de Cristo, nós temos isso como realidade nas nossas vidas. Então, a ressurreição feita, promovida pelo poder de Deus, ali pelo Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é isso que garante também a nossa regeneração espiritual, a nova vida espiritual que nós recebemos agora e a nova vida que nós receberemos para a eternidade, que nós ressuscitaremos se nós estivermos vivos. Seremos transformados, 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 também, versos 15 a 17. Vocês podem avaliar esses textos depois ali também, né? Bom, Jesus ressuscita na manhã de domingo, as mulheres vão até o sepulcro e tem um encontro ali com os anjos, né? O que os anjos disseram ali? Então, olha só, capítulo 24, versículo 5, vai dizer assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, a primeira questão aqui é uma pergunta. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ora, Jesus não está mais aqui, né? Então é uma informação que ele passa na sequência, no verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então eles fazem uma pergunta para fazer elas refletirem. Olha, vocês estão procurando a pessoa errada, ou seja, um cadáver, no lugar errado, porque ele não está mais aqui. E a informação, por que ele não está mais aqui? Porque ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo, né? E traz a elas ali uma lembrança daquilo que o próprio Jesus já havia falado com elas. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando aí na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, o que ele quis dizer com isso? O que nós queremos dizer também? Que não era uma informação nova. Não é uma informação nova, é uma informação que eles já tinham. Então, olha só, perceba como que nós podemos fazer essa aplicação para as nossas vidas também. Tem muitas coisas que nós já sabemos,
mas parece que às vezes nos falta fé para crer que de fato as coisas são desse jeito. Olha, nós vivemos em um tempo em que a veracidade das Escrituras tem sido muito questionada. Ela tem se buscado, né, adaptá-la aos padrões de vida aí do mundo, da nossa era, da modernidade. Então, o que se quer fazer? Adaptar a Bíblia ao comportamento humano. Ao invés de adaptar o comportamento humano àquilo que as Escrituras trazem, os princípios que a Bíblia nos traz. Então, a informação ela já está aqui, mas nós precisamos realmente exercer fé. Jesus já tinha falado para eles, mas parece que eles não acreditavam ainda naquela informação. Talvez eu falar, será, né? Não é bem assim. E às vezes não é assim que a gente faz. A dúvida quando vem, às vezes medo, né, em relação a alguma situação. Olha, está escrito nas Escrituras assim, mas será que é assim de fato? Então nós precisamos crer realmente na palavra de Jesus, na palavra de Deus, né? E nós vemos na sequência aqui do texto, nós vamos ver as aparições de Jesus, quando ele aparece aqui, apenas Lucas menciona, né, os discípulos no caminho de Emaús, aparece aos discípulos, tem outras aparições ainda, que não são citadas aqui no Evangelho de Lucas, mas são complementadas pelos demais evangelhos, e por fim, aqui nos versículos finais, versículos 50 a 53, nós vemos aqui a ascensão de Jesus aos céus, né? O que a essência aqui da história dos discípulos de Emaús trazem para nós? Veja que aquilo que nós estamos falando da falta, às vezes, de fé, não é? Esses discípulos estavam voltando para Emaús, saindo de Jerusalém por ocasião do encerramento das festas. E voltando entristecidos, mencionando a respeito daquilo que tinha acontecido. E por que eles estavam tristes? Porque eles não acreditavam no elemento sobrenatural da revelação do Filho de Deus, mas eles estavam crendo simplesmente em Jesus como um Messias que viria libertar o povo do sistema político romano. Isso é chamado de ignorância espiritual, né? A ignorância espiritual, primeiro, nos impede de reconhecer a pessoa de Jesus como Jesus de fato é. Não Jesus da história, né? Não, ou melhor, né? Alguém disse certa vez, nós precisamos conhecer o Jesus da história e não a história de Jesus. Então, Jesus não é simplesmente um mero personagem histórico, ele é o Filho de Deus, manifesto ali pelo poder do Espírito Santo. A ignorância espiritual nos impede de compreender o significado da obra de Cristo, compreender que ele não morreu por ser um transgressor e nem morreu por ser alguém que começou a ensinar coisas diferentes do que se ensinava na época. Ele morreu para nos resgatar da maldição, do pecado e da sentença de morte e da ira de Deus. Então essa ira recaiu sobre ele. Esse é o verdadeiro significado da obra de redenção. A ignorância espiritual nos impede que as pessoas creiam no testemunho de cristãos verdadeiros. Então é como nós costumamos dizer, né? A cegueira espiritual, as escamas nos olhos, assim como Paulo esteve cego literalmente, muitos hoje andam cegos espiritualmente e impedem então que o testemunho seja assimilado. Essa cegueira, essa ignorância espiritual. E o que é ignorância? É falta de conhecimento, né? Nós somos ignorantes em vários aspectos aí. É aquilo que nós não conhecemos, nós somos ignorantes naquilo. Agora, como combater essa ignorância espiritual? Que esse é o ponto-chave, né? Então, compreendermos o que é a ignorância espiritual, vistos aqui na vida desses discípulos que estavam voltando para a cidade de Emaús, mas muito mais do que isso, analisarmos como podemos combater essa ignorância espiritual. Então, primeiro, aprender o que a Bíblia diz sobre Jesus. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus, sempre foi e sempre será a palavra de Deus, né? Eu disse há pouco aqui que as pessoas querem dar descrédito à palavra. Isso é obra satânica, obra maligna. Se a palavra de Deus for desacreditada, em quem nós acreditaremos? Qual é a base da nossa compreensão a respeito das coisas espirituais? Não é verdade? Então, olha só, aprender o que a Bíblia diz sobre Jesus.
desenvolver comunhão pessoal com Jesus. De que forma nós desenvolvemos uma comunhão pessoal com Jesus? Quem é a pessoa divina que está em nós, que habita em nós, da qual nós somos o tabernáculo, que agora Deus habita no meio de nós? O próprio Espírito Santo. Então, desenvolver uma comunhão com o Senhor Jesus é o mesmo que desenvolver uma comunhão com o próprio Espírito Santo. E proclamar, não fiquemos calados, mas proclamemos, anunciemos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, sim. Nós temos vários líderes religiosos em várias outras religiões que tiveram mortes naturais. O cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que foi um personagem central, que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus não morreu. O Jesus que nós cremos hoje não é aquele que está numa manjedoura, um menino. O Jesus que nós cremos não é aquele que está na cruz, cravado lá na cruz, por amor de nós. Não é esse o Jesus. O Jesus que nós cremos está à destra do Pai. O Jesus que nós cremos, que se revelará a nós, é aquele que é visto por João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, como um ser magnífico, como um ser glorificado, que voltará para buscar a sua igreja. Então, nós podemos extrair aqui como reflexões dessa lição, né? Sabermos que é possível vencer a ignorância espiritual. Vimos ali quais são as formas de se combater a ignorância espiritual. Somos todos missionários e precisamos pregar o Evangelho de Cristo anunciando sua ressurreição, ou seja, a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não são os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos são consequência daquilo que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. E, por fim, o Espírito Santo nos capacita a cumprirmos nossa missão, porque o apóstolo Paulo diz, né, que apenas aqueles que são espirituais e que compreendem das coisas do Espírito, mantendo então um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com o Senhor Jesus, a compreensão da sua palavra para as nossas vidas, nós vamos estar aptos e capacitados pelo próprio Espírito Santo a compreendermos as verdades espirituais que por ele são transmitidas a todos nós. Tá certo? Então, é isso, queridos. Deus abençoe. Nós ficamos por aqui, encerramos esse ciclo, esse livro, aqui apenas a título de informação. No mês de janeiro nós não teremos uma revista fixa, nós ainda estamos definindo aqui, eu tenho já um material para encaminhar para vocês, para as nossas aulas, porém, a gente ainda tá muito dividido a questão de nós termos aulas na catedral para todas as capelas ou não, né? Está muito dividido, metade não quer, metade quer, então nós estamos ainda definindo o que nós vamos fazer. Mas fato é que nós não teremos revista para janeiro, a nossa próxima revista começa no mês de fevereiro, tá certo? Então, Deus abençoe, fiquem na paz, e se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida em relação a qualquer assunto, né? Eu tentei tratar aqui de uma forma mais rápida, mais sucinta possível, mas qualquer dúvida eu fico aqui à disposição, tá certo? Deus abençoe, fiquem na paz.